Boa noite a todos. Amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na comunidade São Lázaro, mais conhecido como Costa de Cima, realizando hoje, nessa data, o nosso último culto público do ano da Igreja Adventista da Promessa. Esse ano ainda teremos mais um evento aqui, que será a nossa festa da colheita, Que Deus nos dê essa oportunidade de realizar mais uma festa da colheita aqui com vocês. Queridos, o texto que eu quero compartilhar com vocês aqui de início se encontra em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 13. Vamos trabalhar esse tema hoje aqui, o amor que me resgatou. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 13, diz assim: Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impôsseis as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiu. E Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Versículo 16. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito e disseram: Quem poderá então salvar-se? Quem poderá então salvar-se? Bom, quero iniciar essa reflexão nesta noite, chamando a sua atenção para um fato que aconteceu há 44 anos. Quem lembra desse fato? Quem tem 44 anos aqui? Acima de 44. O que aconteceu em 1981 na frente de Óbidos? Então, no dia 19 de setembro de 1981, segundo as matérias dos jornais e também os documentários, às 3h05 da manhã, aconteceu na frente de Óbidos o naufrágio do navio Sobral Santos II, considerado como a maior tragédia do Rio Amazonas.
Segundo os jornalistas, essa tragédia ela aconteceu pela ganância do homem pelo dinheiro, que custou a vida de 340 pessoas. Esse episódio, ele é lembrado pelo artista Sérgio de Andrade em um dos trechos do cordel que tem como tema o último adeus. O fato é conhecido, como já disse, como a maior tragédia do Rio Amazonas. Existe um outro documentário que diz que, onde faz uma interrogação a uma mulher que pergunta como é que ela se salvou. E ela diz que ela se salvou porque quando ela estava afundando, ela olhou para cima e viu uma luz. E ela seguiu essa luz e conseguiu se salvar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Assim como em 19 de setembro de 1981, às 3h05 da manhã, aconteceu a maior tragédia do Rio Amazonas. Quando olhamos para a história da humanidade, a humanidade também já houve uma tragédia. No início da história da humanidade, houve a maior tragédia do mundo. Não é a maior tragédia do Rio Amazonas. Foi a maior tragédia do mundo. Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus. E essa escolha de Adão e Eva trouxe consequências mortais para a sociedade. Como a consequência do pecado, que é a morte. A partir desse momento, assim como essa mulher que os comentários dizem que ela viu uma luz no fim do túnel, como podemos dizer, e se salvou, a partir desse momento, da tragédia de Adão e Eva, que trouxe o pecado para o mundo, e por causa do pecado veio a morte, a partir desse momento, todos os seres humanos, eles compreenderam que precisam ser salvos. Então, o homem, como eu e você que está me ouvindo agora, todos os homens e todas as mulheres, todas as crianças, todos os adolescentes, eles começaram a buscar um meio para se salvar. Para se salvar não só da consequência do pecado original, que é a morte, mas também das outras consequências que o pecado traz. E aí gera uma corrida agora para alcançar a salvação. Se a gente parar para pensar aqui, se a gente fazer um paralelo aqui entre 19 de setembro de 1881, eu creio que todos que caíram ali, dentro do rio, se esforçaram para se salvar, mas nem todos se salvaram, aonde chega a morrer 340 pessoas, o que é relatado. Alguns se salvaram, porque tiveram chance de salvar. Quando a gente olha para a história de Adão e Eva, que eles escolhem a desobedecer a Deus, também nós caímos numa tragédia. E aí vem a consequência da tragédia, que é a morte, que é a consequência do pecado original. E aí, agora tem uma corrida agora de todas as pessoas procurar um meio para se salvar. E diante dessa corrida para a salvação, é que o jovem rico, que é o texto que nós lemos aqui, ele pergunta a Jesus, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Observe que o jovem rico, ele entende que precisa ser salvo. Observe que o jovem rico, ele entende que ele precisa ser salvo, ele precisa alcançar a vida eterna, ele precisa ir para o céu, mas ele pergunta para Jesus, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 16. Junto a esse texto, nós temos outro texto também, em Atos capítulo 16, versículo 30. Um contexto onde Paulo e Silas estão presos, e tem vários
tem alguns carcereiros que estão guardando a prisão. E o texto diz que à meia-noite Paulo e Silas estão cantando, houve um terremoto, as portas da prisão se abriram e alguns presos saíram, mas Paulo e Silas ficaram na prisão. Todas as vezes que um carcereiro ou um guarda de uma prisão, ele perdia uma pessoa que estava presa, ele tinha que pagar com a sua própria vida. Ou seja, o carcereiro, ele não estava preocupado se as portas tinham caído, ele estava mais preocupado se ele tinha perdido algum prisioneiro. Porque se tivesse perdido algum prisioneiro, ele seria decapitado, ele seria morto. Então, dentro desse desespero que ele sabe que alguns presos saíram, e ele faz agora uma pergunta inteligente para Paulo e para Silas. No meu entendimento, ele sai assim, bom, já que eles saíram, alguns presos saíram, então eu vou morrer. E aí ele faz agora a pergunta para Paulo e Silas, e diz assim, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Já que é meu último momento, já que ao amanhecer o dia, as pessoas vão vir aqui, vão ver que as portas da cela se abriram e os presos fugiram, e já que eu vou ser morto, então o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí o Paulo e o Silas respondem para ele, crê que tu e a tua casa será salvo. Você pode estar se fazendo a mesma pergunta nesta noite, a mesma pergunta que o jovem rico fez para Jesus e a mesma pergunta que o carcereiro fez para Paulo e Silas. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? E diante dessa pergunta, eu faço uma outra pergunta aqui. E essa é uma pergunta que eu há algum tempo me fiz, mesmo já tendo aceitado a Jesus, lá em 2011, 2010. A pergunta é, você é salvo? Você é salvo? Não responda para mim, responda para você mesmo. Você é salvo? Você tem convicção, certeza absoluta de que você é salvo? De que o dia quando você morrer, você vai para o céu? Ou o dia que Jesus voltar, você vai subir para o céu com Jesus? Você tem certeza absoluta de que você é salvo? Essa pergunta, ela pode ter tudo a ver com você. Primeiro, você pode não ser salvo e reconhece isso. Você diz assim, não, eu não sou salvo e eu sei que eu ainda preciso ser salvo. Então você reconhece que você não é salvo. Em segundo lugar, você pode não ser salvo, mas pensa que é. Muitos não são salvos e pensam que são salvos. Em terceiro lugar, você pode já ser salvo, mas não entende do que foi salvo. Então, muitas pessoas pensam que são ou serão salvas pela maneira de como vivem, independentemente das ações serem boas ou mais, quando morrerem, vão para o céu. Tem pessoas que pensam assim, Tem pessoas que pensam assim, independentemente de eu fazer coisas boas ou fazer coisas más, quando eu morrer, eu sei que eu vou para o céu. Outras creem que serão salvos por fazer boas obras. A gente vai ver isso para frente. Outros creem que, pelo fato de fazer parte de uma igreja, já é salvo. Eu sei que é muita interrogação, mas faz parte aqui da nossa reflexão aqui. Então, diante disso, eu quero pensar com vocês 3 coisas. Primeiro, o que não pode me salvar? Segundo, quem pode me salvar? E terceiro, o que devo fazer para ser salvo?
respondendo a pergunta do jovem rico e a pergunta do carcereiro. Então vamos para o primeiro ponto aqui. O que não pode me salvar? O que não pode me salvar? Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu teve assim uma paciência de algum tempo atrás já fazer essa pesquisa, até mesmo de conversar com algumas pessoas, e é interessante que algumas pessoas dizem assim: pastor, eu sou salvo ou serei salvo porque eu faço boas obras. Porque quando chega alguém na minha casa, eu dou um prato de comida. Quando alguém precisa de uma ajuda, eu dou. Quando alguém precisa de uma cesta básica, eu vou lá, ajudo. Eu faço as boas obras, eu faço obras boas. Então, tem pessoas que entendem que são ou serão salvos porque elas são pessoas caridosas, que fazem ações, né, filantrópicas, é isso, né? A palavra certa seria isso, né? Ações filantrópicas. Só que quando nós olhamos para Efésios, capítulo 2, versículo 8, olha que o Efésios 2, 8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, as boas obras, elas não nos salvam. Tá? Porque o texto de Efésios diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus. E é interessante que essa fé, que responde positivamente para Deus, não é uma fé natural. É a fé que Paulo fala em Romanos capítulo 10, diz assim, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala a respeito da obra que Cristo realizou na cruz. E aí, essa palavra, ela gera fé salvadora no meu coração, que é a ação do Espírito Santo de Deus. E aí eu entendo que eu preciso ser salvo, e aí eu respondo positivamente para Jesus. Então, boas obras não podem me salvar, somente a fé em Cristo Jesus. Outros dizem assim: eu sou ou serei salvo porque eu guardo todos os 10 mandamentos. Porque eu obedeço todos os mandamentos. Nenhum de nós consegue guardar todos os mandamentos. Nenhum. Você pode se esforçar o máximo que se esforçar. Nós não conseguiremos guardar os 10 mandamentos. Nós vamos ficar em falta de um. E aí, a função dos 10 mandamentos, ou a função da lei de Deus, não é salvar a pessoa. A função da lei de Deus é mostrar o erro da pessoa. Vocês querem ver isso? Romanos 3:20, Por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei. Paulo está dizendo que a lei, não podemos ser justificados. O que é justificado? Não podemos ser inocentados, não podemos ser salvos mediante a observância da lei, a obra da lei. Aí ele vai dizer, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Como é que eu sei que eu conto mentira? Porque tem um mandamento que diz que não é para contar mentira. Então, a função da lei não é me salvar. Tem pessoa que diz assim, bate no peito assim, eu vou ser salvo porque eu sou abstinente, eu guardo o sábado, né? Nós, adventista da promessa, muitos batem no peito assim, né? Mas a lei não salva a gente. A lei não salva a gente. A lei, ela diz, aponta o nosso erro. Além de apontar o nosso erro, ela diz quem é o Salvador.
Ela diz quem é o Salvador. Então a lei mostra o que está de errado em nossa maneira de viver. Não é a lei que nos conduz à morte, mas sim o pecado que ela descobre. Sabe aquela ideia de que tem gente que assim, que a pessoa está doente, né? Essa semana eu fui visitar um dos nossos membros da igreja. Eu disse, meu irmão, você tem que fazer um exame mais detalhado. Aí ele disse assim, não posso fazer um exame mais detalhado, pastor, porque eu tenho medo de saber que eu tenho. Então, a função da lei é essa. A função da lei não é a lei que mata a gente. O que mata a gente é o pecado. Então, a lei descobre o que há em nós, né? Que é o pecado. Então, a lei ela não pode me salvar. Em terceiro lugar, igreja não salva. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas nunca aceitou Jesus. Está lá, congrega normalmente, contribui com seu dízimo, sua oferta, vai nas festas da igreja, está lá dentro da igreja lá, mas nunca aceitou Jesus. Mas aí ela colocou na mente dela de que pelo fato dela fazer parte de uma comunidade, por fazer parte de uma igreja, fazer parte ali de uma sociedade ali, ela entende que ela é salva. Quando nós olhamos para João 3, versículo 3, versículo 5, que é a conversa que Jesus tem com Nicodemos, Jesus declarou assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem era Nicodemos, pastor? Nicodemos era o chefe de uma sinagoga. Ele era um líder religioso, mas nunca ele tinha aceitado Jesus. E tudo indica que ele não aceitou Jesus mesmo. Mas ele era um líder religioso, estava lá, fazia liturgia tudo direitinho, pregava, entendeu? Se ele fosse uma pessoa do nosso dia, ele ia visitar as pessoas. Mas aí quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou assim, olha, se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar, não pode herdar o reino de Deus. Ele perguntou, quer dizer então que eu tenho que voltar para dentro do ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus falou assim, tu sendo mestre em Israel, tu sendo o homem das Escrituras, tu não entende o que eu falo. E aí Jesus falou assim, olha, aí Jesus cita agora, Números capítulo 21, ele diz assim, importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como a serpente no deserto foi levantado, importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí Jesus agora disse, vou baixar agora o nível aqui da conversa contigo, porque quando eu falei sobre nascer de novo, tu não entendeu. Então agora eu vou te dizer algo que tu conhece. Ele fala assim, tu lembra, Nicodemos, quando no deserto as pessoas foram mordidas pelas serpentes, e todos que foram mordidos pela serpente começaram a morrer? Eu mandei que Moisés, entendeu, junto com Arão, eles fizessem uma serpente de bronze e erguesse. E toda pessoa que olhasse para a serpente de bronze era curada. Aí ele vai dizer assim, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem, ele falando dele agora, importa ser levantado. Então ele vai dizer assim, todo agora que olha para mim e crê em mim, nasce da água e nasce do Espírito e entra no reino dos céus. Então não é só importante estar dentro da igreja, tem que aceitar Jesus, né? Em terceiro lugar, aqui eu vou mexer um pouco, né? Mas é importante falar sobre isso. Hoje no mundo a gente existe o pastor, existe o padre, alguns se intitulam como bispos, outros se intitulam como apóstolos, né? Outros se intitulam como santos, né? Padroeiros, né? Como tem a figura ali dos apóstolos. Tem muitas pessoas que confiam a sua salvação nesses homens. E aí tem uma passagem em Jeremias que diz assim, maldito o homem que confia no outro homem. Esse texto não está falando que não é para você ser amigo de alguém. Ele está falando o seguinte, que você não deve confiar a sua vida, a sua salvação na mão do outro homem. E aí quando a gente pensa aqui,
Porque as pessoas dizem, mas o pastor, o padre, o bispo, ou o apóstolo, ou o padroeiro, eles são os meus mediadores, né? Eles são os meus intercessores. E aí, a Bíblia ela derruba esse fato. Olha o que a Bíblia diz pra gente, ó. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele se chama Jesus Cristo, homem. Então a palavra de Deus diz pra gente que nisso, ó, há um só Deus. Entendeu? E há um só mediador. O que é o mediador? Aquele que liga e desliga, aquele que faz a conexão entre o céu e a terra e o céu. Né? E esse nome se chama Jesus Cristo homem, Jesus de Nazaré. Então não adianta a gente rezar, não adianta a gente orar, não adianta te pagar a penitência, não adianta te fazer votos, não adianta fazer sacrifícios, não adianta vir lá de Oriximiná, de pé descalço, até em óbito, não adianta isso. Não adianta. Porque há um só mediador, há um só Salvador, que se chama Jesus Cristo, homem. Pastor, padre, os apóstolos, nós somos meros homens. Nós somos pecadores também, mortais. Hoje no mundo existem algumas religiões como budismo, islamismo, eles têm os seus líderes, mas todos os líderes morreram. E não ressuscitaram. Não conseguiram eles mesmos escapar da morte. Só que o nosso Senhor e Criador, que se chama Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o Paulo diz que ele é o nosso intercessor. Na carta de João, ele diz que ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador. É ele que intercede por nós diante de Deus Pai. Então, o pastor, o padre, os santos padroeiros não podem nos salvar. Outro detalhe, tem pessoas que entendem que ser rico, né, ter uma posição social, ter diplomas, ter poder, ter fama, é sinônimo de salvação. É claro que existem muitas pessoas no mundo que são salvas, que são ricas, né? A gente tem exemplo de Jó, que era rico, de Abraão, que era rico, Salomão era rico, né? Várias pessoas na Bíblia que eram salvas, que eram ricas. Mas riqueza, ela não é sinônimo de salvação. Tem pessoas que dizem assim, eu sou salvo porque a minha riqueza pode me salvar. É porque eu tenho vários diplomas, eu tenho uma posição social, tenho fama, tenho poder. Não pode, elas vão me salvar. E aí o Salmo 49, versículo 7, derruba essa tese. Olha que diz assim, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Homem algum, olha aí, homem algum pode redimir. O que é redimir? Resgatar, salvar seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Pois o resgate de uma vida não tem preço e não há pagamento que o livre. Então, o dinheiro, o diploma, a posição social, a fama, o poder, não pode salvar. Outros dizem, pastor, eu não preciso aceitar Jesus porque eu já nasci salvo. Vamos pensar aqui, Vamos ver se sustenta, né, com o que a Bíblia diz. Eu não preciso aceitar Jesus porque no dia que eu nasci, eu já nasci salvo. Jesus já morreu na cruz por mim. Está tudo resolvido, sim, Jesus morreu, mas o sacrifício de Jesus, ele só é válido para aquele que crê.
Se eu não crer, ele não é válido. Olha só. Eu estou pensando assim, ninguém já nasce salvo. Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Uma criança que nasceu ontem ou hoje, ela consegue se arrepender, crer no coração e confessar com a boca que Jesus é seu Senhor e Salvador? Não. Não consegue. Então, mesmo você pode fazer uma pergunta, pastor, mas se nasceu, é filho do presbítero. Desculpa aí, Jandro, tá? É filho do presbítero, é filho da diaconisa. Vai ter que aceitar Jesus. Vai ter que crescer, vai ter que ouvir a falar sobre Cristo, vai ter que entender que é um pecador e vai ter que entregar a vida a Jesus. Vai ter que crer no coração, né, que é a mente, e vai ter que confessar com a boca. Né? Então, não pense que você, pelo fato de ter nascido dentro de um lar cristão, que você já está salvo, porque você não está, se você não aceitar Jesus. Outros dizem assim, vou batizar meu filho porque ele pode morrer pagão. Esse é um outro argumento. Porque muitas pessoas entendem que serão salvos porque são batizadas. Mas o batismo não salva. O batismo, ele é apenas uma confissão pública de fé. O batismo, ele é a substituição da circuncisão que havia no Antigo Testamento. Todo israelita que nascia dentro do povo de Israel, ao 8º dia, ele era levado ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote circuncidava ele. Pastor, mas a pessoa que não era israelita, se ele fosse criança ou se fosse adulto, a partir do momento que ele decidia a crer em Deus, no mesmo Deus de Israel, ele era trazido mesmo adulto para o sumo sacerdote e também era circuncidado. Era a prova visível, externa, de que ele cria, de que ele estava seguindo a Deus. Quando vemos para o Novo Testamento, a prova de que uma pessoa crê em Jesus, de que uma pessoa entregou a vida a Jesus é o batismo. É por isso que nós não batizamos ninguém sem antes aceitar Jesus. Só batizamos depois que aceita Cristo Jesus. Então, olha só que o texto de Marcos 16:16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você poderia me refutar aqui, pastor, mas tem um texto que está dizendo aí que se crer e for batizado será salvo. Mas se você olhar o capítulo 16 por inteiro, a palavra crer repete 16 vezes. O contexto desse texto é a ressurreição de Jesus, quando Jesus começou a falar para os discípulos, para Maria Madalena, para a mãe dele, para Salomé, para Pedro, para João, disse, olha, eu ressuscitei, e foram falar para os discípulos que estavam lá dentro das casas, assim, nós não cremos que Jesus ressuscitou. Aí ele falou assim, vocês são incrédulos. E aí Jesus falou assim, olha, quem crê for batizado será salvo, quem não crê é condenado. A ênfase não é no batismo, a ênfase é no crer. Se não fosse por isso, o ladrão na cruz não seria salvo, porque ele tinha que ser salvo na cruz, tinha que descer de lá e tinha que batizar ele. Mas não, ele apenas creu em Jesus. Isso que é fantástico. A questão da fé, da salvação de Deus, da graça de Deus, da misericórdia dele é fantástica. Porque se a pessoa ela sabe que está no último suspiro da vida, aí ela ergue os seus olhos para o céu, mesmo que ela não tenha força, mas pelo menos ela fala assim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, hoje. Aí Deus Pai bate o martelo assim, a partir de hoje tu é justo e santo, teu pecado estão perdoado. Creu, pronto, acabou. No dia que Jesus voltar, vai ser salvo.
sem ser batizado. Então, não adianta levar o meninozinho lá pequeno lá para batizar, porque não adianta. Tem primeiramente aceitar Jesus. Né? Outros creem que as imagens dos apóstolos podem salvar. Eu falo isso porque a minha avó, minha falecida avó, Maria Dolores, ela tinha vários santozinhos dos apóstolos dentro da sua casa. Né? Tinha vários, tinha um chamava aquilo de aratório, né? Tinha um santo bem grande lá, o Santo São Paulo. E ela cria que aqueles santos poderiam ouvir essa oração, aqueles santos poderiam interceder por ela, que poderiam salvar ela. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, Jeremias 10:14 afirma que as imagens, elas são falsas. E nela não há fôlego de vida. Elas não falam, elas não ouvem e não vê. São apenas esculturas, os apóstolos estão ali, mas não tem poder nenhum, não tem influência nenhuma na salvação. Então, as imagens não podem nos salvar. Outro detalhe: sacrifícios, despacho de encruzilhada, muitas pessoas também acreditam que se sacrificarem uma pessoa, um animal, ou se fizerem um trabalho, né, eles podem alcançar a salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz assim, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível. É impossível. Né? Outro ponto que a pessoa diz assim, pastor, eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, eu não bebo, eu não minto, eu não adultero, eu sou uma pessoa legal dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, sou um bom vizinho, sou um bom profissional, entendeu? Eu não faço nada de errado. Tenho uma boa conduta. Eu não faço nada de errado. Então, acho que por esse fato eu sou uma pessoa salva. Acho que eu vou ser salvo por causa disso. E aí, Romanos 3, 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora? Para onde que foi ser um bom vizinho, ser um bom profissional, ser uma pessoa boa? Porque, na lógica, diante do juízo de Deus, nós não somos bons no sentido moral, de caráter. Diante do juízo e da justiça de Deus, nós somos maus, nós somos pecadores. Então, por causa do pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos, eles herdaram também o pecado, e por causa do pecado, a morte. Então, nascer no lar cristão, ser o melhor pai, ser o melhor profissional, ser o melhor vizinho, não fazer nada de errado. Mesmo que você viva dentro da sua casa todos os tempos da sua vida, você não cobice nada. Mesmo assim, se você não aceitar Jesus, você não será salvo. É triste eu dizer isso, mas essa é a verdade. Só entregar o dízimo, a oferta, ou só congregar, não salva. Né? Que é o caso do jovem rico. Tem que aceitar a Cristo Jesus. Então, nós vimos aí o que não pode nos salvar. Né? O que não pode me salvar. E aí a gente entende agora que todo esforço humano para ser salvo é inútil. Eu estou falando uma coisa muito séria, irmão. Estou falando que a salvação, nós não temos mérito nenhum na salvação. Nenhum. A salvação, todo o mérito da salvação é de Deus. Todo o mérito da salvação é de Deus. E a gente faz uma pergunta aqui interessante, que essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. O que é a salvação realmente? Será que a salvação é só eu vir aqui na frente, aceitar Jesus, fazer parte de uma igreja? Será que salvação é só isso? A salvação é só isso? Eu vim aqui na frente, eu decido aceitar Jesus,
eu começo a congregar. Salvação é só isso? Não. A salvação, ela abrange todas as áreas da nossa vida. A salvação, primeiramente, ela me liberta da sentença do pecado, que é a morte. Ela primeiramente me liberta da morte eterna. Em segundo lugar, ela me liberta da morte espiritual, que é a minha separação entre Deus e o homem. Depois ela me liberta também da morte aqui, da falta de comunhão que eu tenho com o meu próximo. E aí a salvação ela vai trabalhando na minha vida, onde que eu vou sendo liberta agora dos meus pecados, dos meus vícios do dia a dia. Se eu bebi, eu vou ter que parar de beber. Se eu fumar, eu vou ter que parar de fumar. Se eu adulterar, eu vou ter que parar de adulterar. Se eu mentir, eu vou ter que parar de mentir. Se eu era um vizinho mau, agora eu tenho que ser um vizinho bom. Se eu falar mal dos outros, focar dos outros, agora eu tenho que frear um pouco a língua. A salvação, por isso que a salvação ela é algo extraordinário. Porque ela não é só eu vim aqui aceitar Jesus, fazer parte de uma congregação, e aí eu congregar todos os sábados, todo domingo, toda quarta-feira, aí eu volto para o meu dia a dia, para a minha casa, ou lá para o trabalho na cidade, aí eu tenho o mesmo comportamento de antes. Entre a minha vida e a vida da pessoa do mundo não tem nenhuma diferença. Eu vivo normal, a vida normal, como que se eu não tivesse tomado uma decisão. É por isso que a salvação ela nos liberta não só da morte, mas também da escravidão do pecado. E é por esse motivo, sabendo que nós não temos capacidade nenhuma de nos livrar do pecado original, é que Deus coloca, quando nós somos salvos por Ele, é que Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós para que a gente possa, a nossa vida ser transformada, ser mudada. E eu quero pensar com você aqui nesse bloco aqui, ó. Quando eu entendo que eu sou um pecador, aí eu tenho que entender agora qual é a minha condição diante de Deus. Eu acho que é muito interessante a gente entender isso aqui, ó. Primeiro, qual é a minha condição diante de Deus? Né? Quem assistiu aqui, por exemplo, o julgamento, né, do ex-presidente da República, né? Jair Messias Bolsonaro. Quem assistiu o julgamento? 5 dias de julgamento. Lá ele não é um presidente, lá ele é um réu. Lá ele está lá para ser julgado. Entendeu? Então diante do tribunal de Deus, qual é a condição de uma pessoa que ainda não é salva? Diante do tribunal de Deus, irmãos, uma pessoa que não é salva, primeiro, né? Ela é pecadora, tá? E ela é réu no tribunal de Deus. Salmo 51, verso 5 diz assim: eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista Davi está dizendo que nós somos pecadores desde o momento que a gente nasceu. Na verdade, desde o momento que fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós passamos a ser pecadores. Se não fosse por isso, as crianças não morreriam dentro do ventre da mãe. Então, diante do tribunal de Deus, nós somos pecadores e réu. Em segundo lugar, já que eu sou um pecador e já que eu sou um réu, qual é a sentença que eu recebo? Primeiro, a sentença da morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a quebra do relacionamento de Deus com o homem. A quebra do relacionamento. A morte espiritual. Aí depois vem a morte física, que é o que nenhum de nós estamos escape, né? Não tem aquela frase que diz: se não morrer novo, de velho não passa? Tem pessoas que dizem que essa frase era para estar escrita na Sagrada Escritura, né? Então, primeiro a gente morre espiritualmente, nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, e agora vamos crescer, reproduzir, vamos chegar a uma idade, alguns morrem velhos, outros morrem pelo meio do caminho, mas tem a consequência da morte física, e no final, no juízo final, tem a consequência da morte eterna. E aí é importante a gente observar aqui, ó, toda pessoa que não aceitou Jesus, ela está morta espiritualmente. Ela vai chegar na morte física, morta espiritualmente. Então, automaticamente, ela está sentenciada à morte eterna. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Em terceiro lugar, qual é a minha situação? Já que eu sou réu,
no tribunal de Deus, e a consequência é a morte espiritual, física e eterna, então qual é a minha condição hoje diante de Deus? Romano vai nos dizer que nós somos inimigos de Deus e nós somos alvos da ira de Deus. Olha que Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus e sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Essa é uma grande realidade que nós vivemos. E aí a gente só falou coisas pesadas aqui, né? Um pouco negativo. E aí eu quero falar agora para você. Primeiro a gente pensou que não pode salvar, agora eu falei o que eu preciso fazer, né, para ser salvo. Então eu entendo agora que eu sou pecador, e se eu sou pecador, eu estou morto espiritualmente, né? Eu estou sujeito à morte física e à morte eterna, e também eu sou inimigo e alvo da ira de Deus. E aí a gente chega num ponto interessante, que quando Deus ele olha do céu para a terra e vê que a situação da terra é essa, ele olha do céu para a terra e agora ele vê todas as pessoas. É claro que agora não é todas as pessoas que estão perdidas, né? Mas quando Deus olhou para a terra antes de Jesus vir para a terra, Deus olha para a terra. Aí o texto de Romano vai dizer o seguinte para a gente, que ele olhou para a terra e a terra precisava de um salvador. Ou seja, os homens e as mulheres na terra precisavam de uma luz. Assim como a mulher na frente de Job se salvou, precisava de uma luz para seguir. Só que quando Deus olha do céu para a terra, não há ninguém que seja essa luz. Todos estão perdidos. O texto vai dizer que Deus olha do céu para a terra e não vê nenhum justo. Nenhum. Nenhum homem justo. Ninguém era capaz o suficiente para cumprir a exigência de Deus. Aí a gente começa a derrubar o nosso ego aqui. Se Deus olha para a terra agora e vê que não há uma luz para os homens, que não há esperança para os homens, que todos os homens são pecadores, que não há nenhum justo, que ninguém buscava ele, aí vinha a pergunta, né? Aquela pergunta se eu errar aqui a frase, né? Depois eu conserto. Eu acho que é o Chapolin Colorado que diz assim: quem nos salvará agora, né? Hã? Quem poderá nos defender agora, né? Quem poderá nos salvar? Quem poderá nos resgatar agora? E aí que entra a graça de Cristo na nossa vida. Aí que entra o amor de Deus na terra. Aí Deus olha do céu para a terra, para a minha criação que eu criei com tanto amor. Porque a criação de Deus é criada com tanto amor. Deus pega o barro, ele começa a fazer o Adão, faz o corpo de Adão, e depois o Adão está lá, um corpo sem vida. Aí Deus sopra, olha que interessante, Deus sopra a própria vida, a vida que vem de Deus. Deus sopra em Adão, e houve-se um ser vivente, levantou-se um homem perfeito. Aí depois ele olhou para os animais e para Adão e disse assim, todos os animais têm parceiros, todos estão vivendo aí. E disse, olhou para Adão sozinho e disse, não é bom que o homem viva só, eu vou criar alguém para auxiliar ele, vou criar alguém para acompanhar ele, né? Para ser sua esposa, para ser sua auxiliadora. Aí Deus adormece Adão, e aí tira de Adão uma costela, né? Alguns homens já passam a mão na costela e dizem, não, foi de Adão que tirou, não foi a sua, tá? A sua está inteirinha. Aí Deus cria a Eva agora. Criou agora uma família. E aí através dessa família a geração cresce. Mas aí Deus olha agora do céu, não tem quem salve essas pessoas. E aí, queridos, e aí que entra a questão de que ninguém era justo o suficiente para morrer no lugar, na cruz. Ninguém na terra era capaz de cumprir a exigência da lei. A lei exigia que alguém sem pecado. Olha que interessante. A exigência da lei era, para salvar a humanidade, tem que ser alguém sem pecado. Alguém justo. Alguém que não entrega a sua vida, que tem a mão limpa,
que tem um coração limpo, que não entrega a sua vida a mentira nem a vaidade. O Salmo 24 vai nos dizer isso, né? Quem entrará na presença de Deus e quem permanecerá? Só que são limpos de mão, puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade e que não jura enganosamente. Ô, pai, olhou para a terra, não tem ninguém. Nem eu, nem você, ninguém. E agora, pai? E agora, quem vai salvar eles? E aí, Jesus Cristo, aqueles que nós temos, muitos de nós temos um quadro na nossa casa, pintado lá. Aqueles que muitos usam até mesmo um cordão no pescoço com uma cruz, né? Jesus Cristo é esse mesmo, Jesus de Nazaré. A segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Por meio daquele que tudo foi feito, tudo por meio dele para ele foi feito todas as coisas. Ele assim, eu vou para a terra para salvá-los. Para salvá-los. E o próprio Jesus fala isso, ele disse, eu não vim para a terra para condenar as pessoas. Eu vim para salvar e buscar o perdido. E é nesse contexto aí que entra Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que é o filho pródigo. A grande ideia desse texto que pensa, não, mas o filho perdido, pastor, é o crente que saiu da igreja, a ovelha perdida é aquele que se desviou. Não, não é isso não. A grande verdade que Jesus quer ensinar esse texto é o seguinte, assim, ó, se houvesse um único pecador no mundo, eu morreria por essa pessoa. Se houvesse somente o alípio no mundo, Deus morreria por mim. Jesus morreria por mim. Mas não, ele olhou do céu e viu toda a humanidade condenada à morte, toda a humanidade escravizada ao pecado. Aí então, Deus, João 3,16 disse que Deus amou o mundo. O Pai ama. Isso aqui é uma verdade inquestionável. Deus, ele ama todas as pessoas. Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas. Que chegou ao ponto de abrir mão do seu único filho, Jesus. Vai lá, filho. Tu vai nascer de Maria, tu vai crescer, e quando chegar a fase, o momento certo, tu vai para a cruz. Tu és o homem agora, o homem justo, limpo de mão, puro de coração, que não entrega a tua vida à vaidade. Tu vai agora para a cruz. Tu vai ser levantado agora na cruz, assim como a serpente foi levantada no deserto. Tu vai agora para lá. Agora tu vai morrer no lugar deles. A minha ira que era para derramar sobre eles, agora ela vai cair sobre você. Ela vai cair sobre você. Então, a boa notícia que eu quero dizer para você agora, para nós terminar o seguinte, aqui, ó, que a boa notícia, irmãos, é que Romanos 1,16 vai dizer que Jesus, ele é o poder de Deus. Ele é o poder. O que é o poder? O poder libertador. O poder salvador. O poder que perdoa. Jesus é o poder. E aí, segundo a justiça de Deus, você e eu merecemos morrer. Não merecemos ser amados. Não merecemos ser amados por Deus, mas por sua bondade e misericórdia, Ele decidiu me salvar e lhe salvar. Ele decidiu me perdoar e lhe perdoar. Ele decidiu me libertar e também libertar você. Essa é a boa notícia que a gente tem a dizer para vocês. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é prosperidade para você ficar rico. O Evangelho não é para te dar poder, não. O Evangelho é para nos libertar da doença mais letal do mundo. As pessoas pensam que a doença mais letal do mundo é o câncer, mas a doença mais letal do mundo se chama pecado. Essa doença não tem quimioterapia, não tem nenhum medicamento terreno que possa curá-la. O único medicamento que cura o pecado, que perdoa o pecado, se chama Jesus Cristo de Nazaré.
O sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Jesus derramado na cruz, ele é o antídoto para o pecado. O sangue de Jesus na cruz do Calvário, ele é o remédio para todas as situações que o pecado traz. E a boa notícia é que Deus me amou, Deus amou você. Então, em primeiro lugar, a gente entende que Deus decidiu me salvar. Pelo fato de me amar. Eu não merecia ser amado, você não merece ser amado. Nós temos que entender isso aqui. Se você olhar atentamente para a Bíblia, tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, eu vou exigir de Deus aquilo que é por direito meu. Exige. Por direito nós merecemos a morte. Nós não merecemos ser amados, mas Deus decidiu nos amar. Pelo fato de nos amar, Ele providenciou um meio para nos salvar. Jesus Cristo. Jesus voluntariamente decidiu assumir a nossa culpa e receber no seu corpo a ira de Deus. O salário do pecado, a morte. Em terceiro lugar, agora todo homem que crê em Jesus é salvo. Ou seja, todos que confiam, todos que acreditam no sacrifício de Jesus na cruz e se arrepender dos seus pecados, são salvos. E aí a gente termina aqui respondendo a pergunta: pastor, o que eu devo fazer para ser salvo? E eu te respondo: primeiro, o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta para essa pergunta é: vamos terminar aqui, ó. A resposta para essa pergunta: o que devo fazer para ser salvo? A resposta é: a salvação só pode ser conseguida por meio dele. Quem? Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. João 3, 17, 18 diz assim: portanto, Deus enviou ao mundo. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E aí, João 1, 29 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? A pergunta que o jovem rico faz para Jesus e a pergunta que o carcereiro faz para Jesus é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. O que devo fazer para ser salvo? Nós vimos que muitas coisas que não podem nos salvar. E a única coisa que nós podemos fazer para ser salvo é crer em Jesus Cristo. Essa é uma decisão muito importante que nós temos que tomar na nossa vida. Como eu falei, Lucas capítulo 15, ele conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Todos nós, um dia éramos uma dracma, uma ovelha e um filho perdido, sem esperança. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é a postura que o filho toma. Diz assim: é a filha, é o filho, é a parábola do filho pródigo. Mas na verdade, essa parábola, ela não quer revelar a ação do filho. Essa parábola, ela quer revelar o amor do pai pelo filho. O que faz o filho voltar para casa não é porque ele está com fome, porque ele quer vestir as melhores roupas, porque ele quer os melhores anéis, não é porque lá tem conforto, não, porque quando ele chegou no fim, quando ele chegou lá no fim do poço, quando ele chegou onde não tinha mais os amigos, quando não tinha mais o dinheiro, ele lembrou assim:
o meu pai me ama. O meu pai me ama. E eu sei que se eu voltar para a casa do meu pai, ele não vai me rejeitar. Eu sei que se eu voltar para a casa do meu pai, ele vai me acolher. A parábola diz que todos os dias o pai olhava para a estrada com uma esperança que o filho voltasse. Todos os dias ele olhava para a estrada pensando que o filho ia voltar. E o texto diz que quando o filho voltou, ele foi ao encontro do filho. Matou o animal mais gordo que tinha, colocou os sandálios nos seus pés, anéis nos dedos, a melhor roupa. E o filho que estava em casa reclamou ainda. E Senhor, pai, eu estou aqui com o Senhor todo esse tempo, o Senhor não faz essas coisas para mim. E o pai assim diz, filho, quem estava perdido foi achado. Quem estava perdido foi achado. Então, quero que você entenda agora, nessa última palavra que eu vou dar aqui, que só quem pode nos salvar é a pessoa de Jesus Cristo. E o que devemos fazer para ser salvo, pastor? Nós precisamos simplesmente crer em Jesus. Simplesmente crer em Jesus. Simplesmente crer em Jesus. Amém? Nós vamos cantar aqui um louvor. E após o louvor nós vamos orar com você. E se essa palavra lá falou o seu coração e você chegou a uma conclusão de que nesta noite quer tomar uma decisão de crer em Jesus, voltar para a casa do Pai, eu vou convidar você para vir à frente. Quero orar por você aqui nesta noite, em nome de Jesus. Nós entendemos agora que só Jesus Cristo pode nos salvar. E a decisão que nós temos que tomar é crer nele para alcançarmos a vida eterna. Amém?